Fala, nadador! Hoje eu tô aqui para te ensinar a fazer a Filipina. Para você que quer aprender a Filipina ou que quer evoluir ela e deixar mais rápida, mais eficiente, hoje você vai sair daqui fazendo uma Filipina de profissional. E claro que a gente vai fazer passos simples e práticos para você saber o que fazer na sua Filipina. Eu vou dividir esse vídeo em 3 pedaços: como aprender a Filipina, como não fazer a Filipina e como executar de uma maneira profissional para você aplicar nos seus treinos, nas suas competições, para melhorar a sua eficiência, velocidade e melhorar também o seu resultado no nado de peito. Eu sou Conrado Lino, nadador de alto rendimento, personal swim, e hoje eu vou te ensinar a fazer a Filipina como um profissional. Primeiro a gente vai aprender a Filipina, as regras da Filipina e tudo que a gente pode ou não fazer dentro da Filipina. A Filipina é a parte submersa do nado de peito. A gente não pode fazer ondulação no nado de peito igual o borboleta, costas e crawl. A gente tem que fazer a Filipina. E a Filipina ela é feita por 3 movimentos. Uma puxada, que parece muito com uma puxada de borboleta. Uma ondulação, que é uma ondulação, é um streamline. E uma pernada de peito para recuperar a braçada e começar a nadar peito. Conrado, qual é a ordem que a gente precisa fazer os movimentos? A ordem vai ser sempre essa: ondulação, puxada e aí recupera para fazer a pernada de peito. Pela regra, a gente pode fazer a ondulação em qualquer momento, ou antes da puxada, ou durante a puxada, ou depois da puxada. Mas normalmente o mais rápido é antes da puxada. Pela regra antiga, a gente podia fazer uma puxada sem fazer ondulação, era só a puxada e depois uma pernada de peito para sair nadando peito. Mas alguns atletas, quando faziam a puxada, eles davam uma pequena onduladinha. Então criou-se a regra de poder ondular para fazer a Filipina. E aí passou a ser uma ondulação durante a puxada. Mas todo mundo percebeu que era mais vantajoso fazer o streamline, a pernada de borboleta, quando você estava na flecha. Só que não podia estar na flecha. Então o que os atletas faziam? Afastavam o braço, fazia a ondulação e depois puxava, porque aqui configura que já começou a Filipina. Só que era muito difícil para o árbitro saber se o atleta estava fazendo com o braço já aberto ou se ainda estava fechado. Então, pela nova regra, você pode fazer o streamline em qualquer momento, desde que depois venha uma puxada, ou então fazer durante a puxada. O que todo mundo faz? Por ser mais rápido, empurrou de flecha, faz a ondulação antes de puxar o braço, e assim que finaliza a ondulação, puxa a braçada. E aí, pela regra, a gente não pode sair nadando peito até completar a Filipina. Ou seja, antes de a gente romper a água, a gente tem que voltar com o braço para frente e fazer uma pernada de peito. Se a pernada de peito escapar fora da água, vocês vão ver isso nos erros, na próxima parte, é desclassificado. Então, para fazer a Filipina, a gente vai dividir a Filipina em 1. Empurrou, é uma ondulação, uma puxada e uma recuperação com pernada de peito. E aí você consegue fazer esse 1 de uma maneira bem treinada. E eu vou ensinar isso também lá na última parte, para você aprender a fazer a Filipina da maneira correta. Se você está gostando desse vídeo, lembra de curtir o vídeo e comenta aqui para mim Filipina, para eu saber que você chegou nessa parte do vídeo e para me ajudar a chegar em mais pessoas que também querem aprender a fazer a Filipina. E muito obrigado a todos vocês que sempre comentam. Bora continuar o vídeo. Agora, falando dos erros, nada melhor do que a gente assistir a Filipina enquanto eu comento aqui embaixo os erros que a gente comete e que deixam ou a gente mais lento ou que faz com que a gente desclassifique. Então se liga nessa parte que tá muito legal. Eu fiz vários erros para ver qual você pode estar cometendo e como você pode resolver o seu problema na Filipina. Se liga nessa parte. Primeiro erro que normalmente a gente comete: ondulação exagerada. Quando a gente faz uma ondulação muito grande, principalmente com a parte da frente da Filipina. Eu levantei demais o braço para depois fazer a pernada. Se você reparar, a gente fica quase em V aqui, ó. Eu fiz um V para baixo, eu preparei a Filipina muito grande
E depois que eu fiz a Filipina, eu até tô alinhado na parte de cima, mas o pé foi lá embaixo. Por quê? A ondulação tá muito exagerada. E aí eu perco fluidez. Vocês vão me falando muito sobre fluidez. Aqui eu tô bem fluido, bem horizontal, mas eu fiz pra cima, pra baixo, pra depois entrar na horizontal. Quanto mais a gente modula isso, mais arrasto a gente vai gerar. O segundo erro é a pernada atrasada. Não é um erro que te desclassifica também, mas deixa o seu nado mais lento. Por quê? Quando a gente começa o nado pela braçada para depois fazer a pernada, qual é o problema? Quando a gente faz streamline, se a gente fizer streamline com o braço do lado do corpo e com o braço de flecha, a gente é mais fluido com o braço de flecha, porque a gente está furando a água. Então, essa é uma ondulação que antigamente se fazia. Você fazia, primeiro, a regra era, primeiro você fazia a puxada e depois a pernada. Essa é a regra antiga. E aí as pessoas começaram a afastar as mãos, mas manter a posição lá horizontal, para depois fazer a pernada e depois puxar. Por quê? Porque quanto mais horizontal o nosso nado, melhor, mais a gente fura a água. E a posição de flecha serve exatamente para furar a água. Nesse caso, a gente não está furando a água, a gente está usando a cabeça para furar a água. Por quê? Puxou e usou a cabeça para furar a água quando dá a pernada de borboleta. E aí a gente fica mais lento. O terceiro erro é quando a gente faz a ondulação e a perna sobe, ou seja, a pernada está subindo. Fez a ondulação, não ficou muito grande, mas a pernada foi lá em cima e a cabeça ficou para baixo. Se a gente entrou nessa posição, a gente está horizontal, mas o nosso corpo está horizontal, ele está alinhado, mas ele não está alinhado com a superfície da água. Então tudo isso aqui, ó, vai estar gerando um arrasto e consequentemente se gera mais arrasto porque está batendo água, a gente vai frear mais nosso movimento. Perceba que se a gente puser na velocidade normal, olha o tanto que vai frear. Freia o movimento. E aí fica muito fundo para a gente fazer a posição de breakout. Então tem dois erros. Pernada subiu, a gente vai para o fundo, e se a gente está mais no fundo, a gente tem que fazer uma pernada de peito mais dobrada, mais flexionada, para subir para a superfície, e aí a gente vai perder muito tempo esperando para subir a superfície e fazer o breakout. O próximo erro é quando a gente faz o contrário da perna, afundando a cabeça. A perna está alinhada, mas a cabeça está lá no fundo. Se a cabeça está lá no fundo, a gente está criando mais arrasto. E se está criando mais arrasto, a gente vai a cabeça para o fundo, a gente vai mais para o fundo e vai ser mais difícil para também subir para a superfície. Repara aqui, ó, eu demoro mais para subir, eu tenho que fazer mais força para subir para a superfície. Não é uma coisa natural. Depois vem a cabeça levantada, que é o contrário. Empurrou legal, fez a ondulação, mas levantou a cabeça. Quando a gente levanta a cabeça, a gente perde velocidade porque cria arrasto na cabeça. Então a gente aumenta a nossa área da frente e consequentemente a Filipina normalmente ela fica mais horizontal. Pode ser até que você saia um pouco antes para cima da água, faça o breakout antes. Nesse caso eu ainda estava fundo, porque a hora que eu levantei a cabeça eu estava muito longe. Se você mantém a cabeça horizontal e levanta a nuca, a cabeça vem para frente e aí você levanta pela nuca para sair para fora da água. Depois vem os erros que desclassificam. O primeiro, se o seu pé sair fora da água durante a Filipina, você vai desclassificar. Então, veio recuperando, saiu o pé fora, desclassificou. Não pode. Sinal que você controlou mal a sua profundidade. E a mesma coisa acontece se a Filipina está na superfície. Fez a Filipina, saiu o pé fora da água, saiu o bumbum fora da água, saiu a nuca fora da água, vai desclassificar. Não pode. A sua Filipina ela precisa ser completa sem romper a água. Ela se completa quando você faz a pernada de peito e estende o braço para depois romper a água. Um outro erro muito comum é fazer a metade da Filipina porque a gente ficou sem ar. Se você fez metade da Filipina, você vai ser desclassificado, porque eu não recuperei o braço com a pernada de peito. Eu fiz a Filipina pela metade e já saí nadando peito. Quando eu faço esse erro de não fazer, empurrou de flecha, fez a Filipina e já saiu, eu não fiz a pernada de peito e a recuperação do braço, eu vou desclassificar, porque configura que eu estou rompendo a água antes de finalizar a Filipina. Cara, isso aí acontece muito. Criança, principalmente, quando está aprendendo, faz muito isso. Não faça. Se prepare antes da virada para você ter ar suficiente
para conseguir fazer a Filipina completa. Ou então não faça, empurra de flecha, faz a pernada de peito e sai nadando peito. Ah, esse aqui aconteceu muito, já aconteceu em Mundial. São 2 ondulações na mesma Filipina. Vamos lá, a pessoa faz uma ondulação antes da braçada e depois faz uma ondulação logo depois que finaliza a braçada. Isso não é permitido pela regra, você pode fazer só uma ondulação. Alguns atletas o que fazem? Quando mergulham, cria aquela bolha, e aí nessa bolha faz 2, 3 pernadas de streamline, aí deixa deslizar, aí depois faz uma pernada de streamline, faz a Filipina normal, mas não pode, não faça, não corra esse risco. Fez a ondulação, às vezes acontece sem querer, da pessoa fazer o seguinte, fez a ondulação, puxou, e para acertar o corpo e deixar o corpo horizontal, faz mais uma pernada. Essa segunda pernada vai desclassificar, não faça. Fez a pernada de streamline, fez a puxada, corpo reto, não dê margem para erro, não suba o pé que pode configurar uma segunda ondulação. E eu vou fazer uma pausa aqui para você que quer melhorar os seus treinos, evoluir a sua natação de uma maneira muito mais rápida e muito mais assertiva. Eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link do comentário fixado e na descrição o link para você conhecer o meu e-book que eu escrevi com muito carinho dos 7 princípios que eu uso para evoluir na natação. Se você quiser conhecer esse e-book, clica no primeiro link que com certeza vai mudar o jeito que você enxerga a sua natação. Bora continuar o vídeo. Agora eu vou te ensinar a fazer uma Filipina correta, da maneira certa e para você ser mais eficiente e corrigir esses erros. Se liga nessa parte do vídeo que está sensacional. Primeiro já vê como fazer a Filipina em velocidade normal e depois vou diminuir a velocidade para que você consiga ver os pontos que eu penso para melhorar a sua Filipina. Sempre é muito importante fazer uma Filipina que é constante, que é horizontal, sem ficar fazendo V para cima e para baixo, sem ficar ondulando muito grande, sem sair dessa posição horizontal. Quanto mais horizontal a nossa posição, melhor, porque mais a gente vai furar a água, mais a gente vai estar fluido na água, e natação é fluidez. Vamos lá agora para os pontos principais para você fazer uma Filipina profissional. Primeira coisa, empurrou de flecha, quanto mais horizontal tiver acionado, mais fluido, mais você fura a água. Então não fique com o acionado muito duro, mas nada de relaxado. Empurrou de flecha, firme, flecha bem fechadinha, fecha atrás da cabeça, não deixa o braço mole, não deixa a mão aberta, a mão solta, fecha, mão de cima, trava a mão de baixo no dedão, estica a flecha e horizontaliza a sua flecha. Como é que a gente faz isso? Contraindo os músculos do core, abdômen, lombar, glúteo, coxa, contraindo as costas. Para quê? Para a gente ficar o mais horizontal possível, mas não é duro. É só uma contração mínima para a gente estar nessa posição mais horizontal. Por quê? Quando a gente vem para uma posição horizontal, a gente não perde velocidade. E aí, antes de você perder sua velocidade, você começa a sua ondulação. Por quê? Lembra daquela máxima de quanto mais a gente faz a manutenção de velocidade, mais econômico fica o nosso nado? O mesmo se aplica aqui. Quanto mais cedo você começar a pernada sem perder velocidade, mas desde que você esteja longe da parede para ganhar mais terreno na parede, melhor. Então não espere perder velocidade para começar a ondulação. Empurrou, viu que está perdendo, já começa a ondulação. E assim que fez a ondulação, já puxa a braçada. Por quê? Para a gente aproveitar o mesmo movimento e conseguir mais propulsão. Se você quer ir mais longe, por exemplo, uma prova de 200 peito, vale a pena primeiro você fazer a ondulação e aí esperar um pouquinho para depois fazer a puxada, porque você está pensando em nadar menos metros, dar uma braçada a menos no final da piscina. Mas se você vai nadar 50 peito, esse tempo tem que ser reduzido. Então a gente tem que ir longe, mas não pode perder tanta velocidade. Quanto mais você espera entre a diferença da pernada para a puxada, mais velocidade você perde, mais força você vai ter que gastar. Então no meu caso, o que vale mais a pena é, fez a pernada, depois já vem com a puxada, é quase que instantâneo. E aí, entra numa posição horizontal. Aqui eu estou um pouquinho com a cabeça baixa, o que é um erro e eu preciso corrigir. Mas eu estou o mais horizontal possível. Por quê? Porque daqui a pouco o que eu vou fazer? Eu vou recuperar minha braçada enquanto faço a recuperação da pernada. E a recuperação da braçada é próxima do corpo. Repara, é próximo do corpo. Quanto mais próximo do corpo, menos arrasto. E ela já vai direcionar, tá vendo que ela está direcionando para a superfície da água?
eu vou fazer exatamente esse caminho sem levantar a cabeça. A cabeça ainda levantou um pouquinho, mais um erro. O que eu poderia ter feito? Mantido a cabeça mais horizontal para levantar um pouquinho mais o pescoço. Fazer esse movimento aqui, de encaixar o pescoço. No caso, eu ainda olhei um pouquinho para frente. É um ajuste finíssimo que você pode fazer, que o meu erro seja para você um exemplo do que não fazer. Porque eu também, agora que eu tô vendo meu vídeo, eu vou corrigir isso no próximo treino. E aí, empurrou, percebe que fez a recuperação da braçada com a pernada, é instantâneo. Recuperou a perna, jogou o braço lá na frente, já tá chutando a perna. Pra quê? Pra subir e fazer o breakout. E aí vai fazer o breakout como? Braçada, respira e já entra na pernada de peito. Lembrando que a gente começa o nosso nado de peito pela perna, porque a perna manda no nosso nado. Então, por isso que a gente faz a recuperação do braço com a perna. Aqui eu já tô começando o meu nado pra já sair nadando o nado de peito. Quanto mais bem feita essa pernada antes de começar a nadar, maior a velocidade a gente vai transmitir da nossa Filipina pro nosso nado. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, lembra de curtir, porque eu dou o meu melhor para fazer os vídeos para vocês, o meu melhor mesmo. E compartilha esse vídeo também com um amigo que provavelmente ele vai te agradecer por você ensinar a Filipina da maneira correta, rápida e eficiente. Bons treinos, boa semana e bora nadar mais rápido!